Abra sua Bíblia comigo, toda a igreja em pé como um exército. Abra no Evangelho de Lucas. O capítulo é o de número 8. O versículo é 22. Eu quero convidar toda a igreja para ler essa palavra comigo nesta hora. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Deixa a Bíblia aberta, os irmãos podem assentar. Estou muito feliz com essas meninas do encontro. Cadê o... É maravilhoso olhar para a igreja, tantos irmãos. E nós temos um recado de Deus nessa noite. Deus tem falado comigo. E o nosso tema é: quem está no controle? Quem está no controle? Pergunta aí a pessoa do teu lado: quem está no controle? Amados, há datas que elas ficam marcadas nos nossos corações, não é? Qual a data do seu nascimento? A data do nascimento da sua esposa? Não vou complicar muito, não. Posso complicar só mais um pouquinho? A data do nascimento dos seus filhos. Mas eu posso complicar um pouquinho mais. Agora uma pergunta para os filhos. A data do nascimento dos seus pais. Há datas que elas marcam muito a gente. Ora de forma positiva, ora de forma negativa. Eu me lembro muito bem de uma manhã em que muitos não se esquecem. 11 de setembro de 2001. Eu me lembro que aquela manhã, uma notícia tomou conta do mundo inteiro. Um ataque foi feito nos Estados Unidos. 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais de passageiros. Projetaram uma colisão de 2 dos aviões contra as torres gêmeas do World Trade Center. Nós lembramos disso. Uma região empresarial, um complexo empresarial,
Todos que estavam a bordo morreram. Muitas pessoas que trabalhavam naqueles edifícios morreram. Pessoas que estavam ali aos arredores morreram. 2 aviões se chocam com essas torres. Um outro avião se dirige para o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e arremete contra. O 4º avião caiu na Pensilvânia. Dizem que passageiros, pessoas que estavam ali, tentaram tomar o controle daquele avião diante da situação em que estavam, mas não tiveram êxito, e todos morreram. Interessante pensar que esses aviões carregavam pessoas com sonhos, carregavam pessoas que queriam encontrar os seus familiares onde chegariam. Outros iam para o trabalho e tinham um sonho de trabalho. Outros iriam passear, sonhavam comprar um bilhete de passagem para irem para uma viagem. E o fim foi tragédia, dor, sofrimento, morte, tudo isso, porque o controle mudou de mãos. Haviam pilotos treinados nesses voos para fazerem a rota certa e chegarem no lugar certo, mas o controle mudou de mãos. A história da nossa vida é muito interessante e nós precisamos fazer uma pergunta: quem está e quem estará no controle da sua vida? Para onde ela vai? Qual a direção que você está tomando? Há famílias que estão descontroladas. A dor do divórcio atingiu. A confusão atingiu. Há pessoas que estão descontroladas por causa da enfermidade. Outros estão descontrolados devido à situação financeira. E as pessoas estão descontroladas. Outros estão descontrolados porque há um espírito de confusão dentro de casa. A mãe não se dá com o filho não se dá com a mãe, os pais não se dão entre eles, e há um descontrole em famílias. Às vezes, é bom sair pela cidade, passar perto das casas. Às vezes olhamos para uma casa bonita, uma casa grande, uma casa cara, carros caros na garagem, mas é importante perguntar: como está essa casa por dentro? Quem está no controle desta família? É o dinheiro que controla? É a capacitação intelectual que controla? São pessoas que controlam. Muitos casais estão descontrolados. Muitos casais estão brigando. Uma estatística diz que mais de 70% dos casais brigam muito. Brigam pela manhã, brigam à noite, brigam à tarde, brigam no almoço, brigam na janta. Mãos que foram feitas e sonharam abraçar, não abraçam mais. Estão cheias de outras coisas.
estão preocupadas, estão ansiosas. Muitos estão se embriagando porque estão descontrolados. Muitos estão usando drogas porque estão descontrolados. Muitos estão brigando no trânsito, brigando nas ruas porque estão descontrolados. Hoje, olhando para esta igreja linda, a pergunta é: quem está no controle? Este texto que nós lemos, ele é muito conhecido. É um texto fácil. Nós olhamos para esse texto e ele fala de uma tempestade. Olha bem aqui, a Bíblia em vários momentos fala de tempestades. Nesta tempestade, Jesus está no barco. Olha bem aqui para mim, mas a situação não é boa. Eu disse, irmãos, que Jesus está no barco e a situação é má. Olhamos para esse texto e também aprendemos várias coisas a respeito do controle de Jesus. Eu quero dizer a você que não há outro que possa controlar, somente Deus pode interferir em todos os momentos e em todas as áreas das nossas vidas. Não há outro que possa fazer isso. Em primeiro lugar, o Senhor tem o controle no mundo físico. Diga comigo, Ele tem o controle no mundo físico. Ele criou o universo. A palavra diz que Ele criou o mundo pelo poder da sua vontade. Se você olhar comigo em Isaías 45:12, diz assim: eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Ele é o Criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Olha bem aqui, céu e terra, visível, invisível, tronos, soberanias, poderes, autoridades, nenhuma coisa há que se omita ao controle, ao poder e à glória. Foi Ele quem fez, foi Ele quem estabeleceu. Ele diz: eu criei, eu fiz. Desde algo tão pequeno ao que de maior nós podemos pensar. Desde o primeiro choro de um bebê, é claro que desde a sua gestação e formação, mas até o último suspiro de um idoso, Ele tem controle. A palavra em Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra na língua hebraica para criar é bará. Significa Ele trouxe a existência quando não existia. O Salmo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Mas Ele também tem controle sobre a natureza. Diga aleluia. Olha para a pessoa do teu lado e diga: o Senhor tem controle sobre a natureza. Eles estão nessa navegação, e o vento bate, as ondas se levantam. O palco é o lugar de maior milagre do Novo Testamento, o Mar da Galileia. E nessa situação toda, Jesus repreendeu o vento,
O vento, preste atenção agora e receba essa palavra. Vamos entendendo o que Deus vai nos falar. O vento é o que causa movimento à água. É o vento que levanta as ondas. E quando ele repreende o vento, nós achamos interessante, porque se fôssemos nós, repreenderíamos as ondas. E a pergunta é, por que ele repreende os ventos? Sabe por quê? Ele toca primeiro na origem do problema. No que causa. Por isso eu venho como servo de Deus e profeta do Senhor, dizer a você nesta noite, aquilo que deu origem a uma situação que não é boa, eu profetizo sobre a tua vida, que Ele toca nesta noite, Ele sabe aonde mexer, e Ele repreende o mal na sua origem. Logo após, Ele repreende as ondas, que são as consequências. Pastor, eu tenho vivido consequências de um erro lá atrás. Eu tenho vivido consequências de erro do meu pai, do meu avô, do bisavô. Então nesta noite, profeticamente, neste santuário do Senhor, Ele repreende o que trouxe origem, o que deu origem a esta situação. E Ele também repreende as consequências. E então, diz o texto que faz-se bonança. Eu posso profetizar isso sobre a tua vida nesta noite. A bonança de Deus. A bonança de Deus. A bonança de Deus. Mas Ele também, segura aí, irmãos, tem controle sobre o mundo espiritual. Oh, aleluia. Ele tem controle sobre os anjos. Anjos. Quem são? Os anjos são criados por Deus, seres espirituais, numerosos. Os anjos, eles existem para louvar a Deus. Os anjos existem para cumprir os propósitos de Deus, em obediência às suas ordens. Os anjos existem para trabalhar a favor daqueles que herdaram a salvação. Os anjos, segura aí, existem para guerrear contra os demônios a nosso favor. Fiquei pensando a importância do ministério dos anjos para a igreja. Quantas vezes nós já fomos protegidos de acidentes sem saber? O anjo do Senhor nos guardou. Quantas vezes fomos socorridos em lugares ermos? Irmãos, não é uma história, não são duas histórias, não são três, não são quatro. Pessoas que servem a Deus, que estão numa viagem e no lugar ermo, fura o pneu, quebra o carro, aparece alguém, depois você vai perguntar quem é, não sabe quem é. Ah, Deus mandou um anjo. Quantas vezes, num quarto de hospital, quantos testemunhos eu já ouvi, entra alguém, o paciente está mal, entra alguém, conversa com ele, toca nele, faz algo ali, está o ajudante ali, alguém da família do lado, e sai essa pessoa, vai embora, o paciente começa a melhorar, e ele se levanta, e chega pela manhã, entra o enfermeiro, alguém pergunta como é que está, e a pessoa diz, aquela pessoa que entrou aqui essa noite, fez algo, e a partir daquele momento, melhorou, tudo entrou em ordem. Que jeito que era ele? Ele era assim, assim, assim. A pessoa diz assim, no hospital aqui não trabalha ninguém dessa maneira, ninguém dessa maneira trabalha aqui. Quantas vezes alguém nos ajudou na hora do aperto sem deixar nenhuma pista? Olha bem para mim aqui. Um pastor amigo meu me contava
Pastor Adilson, aleluia. Quando eu estudava no seminário, eu tinha que parar, eu não podia me manter, eu ia embora. Ele disse: eu não sei te explicar, pastor. Fui na caixa do correio um dia, e tinha um cheque dentro do envelope, tinha o meu nome lá. Ele disse: pastor, eu estava no primeiro ano de seminário, até eu terminar o seminário, todo mês chegava aquele cheque. Eu nunca soube quem fez isso. Sabe, amados, quantas vezes eles já lutaram por nós nas regiões celestiais? Quantas vezes já brigaram por mim, por você, nas regiões celestes, impedindo que um ataque do diabo viesse sobre nós, impedindo que um ataque viesse sobre o filho, viesse sobre a filha, viesse na empresa, viesse na nossa casa, e um anjo que o Senhor posicionou, se colocou e diz: vai embora. Mas é maravilhoso saber que quando o anjo do Senhor acampa-se ao redor, a palavra diz isso, dos que o temem os livra, é porque Ele manda. Há muitos anjos, milhões deles, são muito mais do que os nossos adversários e inimigos. Há um anjo ao redor da tua vida, há um anjo na tua casa, há um anjo no teu trabalho, há um anjo que cuida de você, há um anjo que está sob as ordens de Deus, há um anjo, e ele nunca deve ser adorado, há um anjo que está a serviço do rei. Adorar é só o poderoso Deus das nações. Mas eu fico feliz demais, porque Ele tem controle até sobre Satanás. Olha para a Bíblia, o Senhor permitiu que Satanás tocasse em áreas da vida de Jó, mas o Senhor diz: não toca na vida dele. Deus tem controle sobre demônios. Apocalipse 20, versos 1 e 2, João viu as chaves do abismo na mão do anjo. Cristo prendeu o dragão, a antiga serpente. O anjo está sob o comando de Deus, e Satanás também tem que se submeter ao poderio do Senhor. Mas eu quero dizer também nesta noite, que no seu controle, Ele muda histórias. Mudou o rumo da história de Abraão. Sai, Abraão, da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Ele mudou a história de Jacó. Naquela luta com Jacó, ele toca em Jacó. Jacó diz: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ele mudou a história de Moisés. Moisés é chamado para ser o libertador, e Moisés é usado por Deus para libertar o povo do Egito. Ele mudou a história de Davi, que cuidava das ovelhas, e Deus mandou chamá-lo, ungiu a Davi, e ele se torna o maior rei de Israel. Ele mudou a história de José. José, vendido pelos irmãos, jogado no poço. Deus diz: eu tenho um plano para ele. Ele vai para o trono. Ele quebrou o cativeiro de Israel. E nesta noite, eu venho dizer que Ele muda a minha história. Ele muda a tua história. Ele muda a tua família. Ele dá uma nova direção. Receba profeticamente nesta noite que Deus está movendo e dizendo: eu quero controlar a tua vida. Quero mudar a sua história. Quero mudar o seu coração. Quero mudar a sua vida. Antes de terminar, olhe bem aqui.
Ele está pronto para governar você. Levante a tua mão e diga: Senhor Deus, pode governar a minha vida. Agora olhe bem aqui. Nós vemos no texto que eles navegavam. A Bíblia diz que navegavam em perigo. Por quê? Porque Jesus adormeceu. Olha aí no texto. Eles estavam em apuros. Eu disse que Jesus estava no barco e a situação não era boa. Sabe por quê, igreja? Olha no texto, no versículo 23, diz assim: e navegando eles. O que é que está dizendo aí, pastor? Eles tinham Jesus no barco, mas eles tocavam o barco. Quem controlava não era Jesus. Quem dirigia o barco não era Jesus. Quem controlava não era Jesus. Quem controlava eram eles. Por isso estavam em perigo. Eu quero fazer uma pergunta a você nessa noite. Na tua casa, quem controla? No teu lar, quem controla? Talvez você diga: Jesus está na minha casa, mas Ele controla ou você controla? Jesus está no meu lar, Ele controla ou você controla? Quem controla a tua vida? Quem controla a tua casa? Quando eles foram e acordaram Jesus, Jesus se levanta e toma o comando, dá ordem ao vento, dá ordem às ondas. Agora Ele está no comando, tudo se faz bonança. Quem controla a tua empresa, meu irmão? Quem controla o teu relacionamento conjugal? Quem controla o relacionamento com os filhos? Olha bem aqui. Jesus, quando entra no barco com eles, Jesus diz: passemos para outra margem. Jesus não diz: eu acho que nós vamos passar, eu penso que vai dar certo. Jesus já declarou a tua vitória. Passemos para o outro lado, entregue o controle a Ele, e o barco vai chegar do outro lado, e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Quero nesta noite dizer a você que eu sei o que é vento contrário e você também sabe. Irmãos, eu estava hoje pensando o seguinte: na minha vida nunca foi fácil. Aí Deus falou comigo assim: mas você pensa que dos irmãos que você vai pregar também foi? Quem teve uma vida fácil aqui, levanta a mão, irmãos. Quem tem uma vida fácil? Se tem, a gente vai orar para ficar um pouco difícil. Minha vida nunca foi fácil. Só vou contar um fato. Eu contei do seminarista agora há pouco, do pastor hoje. Eu estava me lembrando de uma família muito pobre. Eu venho. E quando eu fui para o seminário, foi difícil eles mandar para o seminário. E eles me mandaram para Londrina. Fiz o primeiro ano, o segundo, o presbitério nos ajudava financeiramente. Quando foi para o terceiro ano, na reunião do presbitério, o presbitério disse que não podia mais ajudar financeiramente. Estava abortando o ministério ali. Não, o presbitério não podia mesmo. Eu falei: o que eu vou fazer agora? Estava pensando nisso. Quando eu fui me despedir do meu pai, um homem simples, mas às vezes ele me dava um dinheirinho bom. Ele me deu um dinheiro quando eu cheguei no ônibus, que eu olhei, era pouco. Eu falei: bom, agora não tem ajuda do presbitério, pouco dinheiro, eu estou na água, mas eu vou. Sabe aquela história de Deus proverá?
Só para concluir, cheguei em Londrina, eu era de Minas, sou de Minas. E o diretor do seminário falou: vou te arrumar um serviço, você vai trabalhar como auxiliar de bibliotecário. E eu fiquei trabalhando lá, ganhando meio salário mínimo. Foi tão bom naquela época. Deus cuidou da minha vida, eu terminei o seminário. Passaram mais de 30 anos. Esses dias a Eliane falou assim para mim: Adilson, você não tem um PIS/PASEP? Você não tem um negócio para receber? Eu falei: Ela falou assim: você não vai lá comigo para ver se eu tenho? Eu falei: mas lá no banco, ficar lá te esperando? Eu falei: não é que eu trabalhei no seminário? Peguei minha carteira profissional, o único registro que eu tenho. Fomos lá no banco, nós ficamos lá quase 2 horas, irmãos. E eu lá. Falei: não aguento mais isso aqui. Ainda bem que tinha uns crentes lá daqui. Aí um já falou que vai matar um eleitor e tal, foi até bom. Aí chegamos na nossa hora, chegou na mesa lá, pôs a carteira dela, a moça olhou e falou assim: não tem não. Aí eu falei: olha a minha. Ela olhou e falou assim: o senhor tem 1.050, não sei quanto lá. Eu falei: não é que Deus, depois de 30 anos, abençoa a gente? Milão, irmãos. Olha bem para mim. Nas lutas nós pensamos que estamos abandonados, mas o servo de Deus nunca está sem o maior controle. Eu quero fazer uma pergunta para encerrar essa palavra: quem controla a tua vida? Quem controla? Você que perdeu a esperança, está perdendo o sono, está em ansiedade, eu quero te chamar para olhar para um passarinho nessa noite. Porque andais ansiosos quanto à vossa vida, com que haveis de comer, beber ou vestir? Não valeis vós mais do que as aves? Olhe as aves, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você já ouviu esse poema? Preste bem atenção, quero falar dele. Jesus assume o controle deste barco e ele chega. Você está sofrendo porque está no controle? Você está chorando porque está no controle nessa noite? Você pode entregar o controle a Ele? Há um poema chamado Pegadas na Areia. Preste bem atenção agora. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam-se cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isto entristeceu-me deveras. E perguntei então ao Senhor: Senhor, tu disseste que uma vez que eu resolvesse te seguir, tu andarias sempre comigo em todo o caminho. Mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo.
porque nas horas em que mais necessitava de ti, tu me deixaste. O Senhor respondeu: meu precioso filho, eu te amo, e jamais te deixaria nas horas da prova e do sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. Olha bem para mim aqui. Pastor, já ouvi esse poema. Eu sei. Só tem uma coisa que talvez você não saiba. Em muitos momentos, você vai ler esse poema e diz que ele é um poema anônimo. Mas não é. Olha bem para mim agora. Esse poema é escrito por uma canadense chamada Margaret Powers. Preste atenção, igreja, hoje. Quem é essa mulher? Uma cristã. Uma mulher convicta, que tem um ministério internacional voltado para a evangelização de crianças. E ela disse o seguinte: muita gente pensa que Pegadas na Areia é fruto da minha criatividade. Ela disse para mim, o poema foi uma experiência bem real, composto num momento de grandes expectativas e poucas certezas na minha vida. Olha aqui, quem te carrega? Quem controla o teu lar? Quem nesta noite pode dizer: Senhor, controla a minha vida? Quem nessa noite está passando por um problema e diz: eu entrego a Ti o controle? Quem está enroscado numa situação e tem coragem de dizer: Deus me controla, controla o meu barco, carrega-me no colo, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Controla-me, meu Deus. Controla-me, Senhor. Controla o meu barco. Quem nessa noite pode dizer: eu me rendo, e eu quero que o Senhor governe a minha vida? Talvez você tenha entrado aqui e você está lutando com a tua vida, mas você diz: eu quero me entregar para o Senhor controlar a minha vida. Quem pode entregar? Quem quer entregar?